A seca do estado de São Paulo nos traz uma lição muito importante para todo o Brasil, que é como usar a capacidade dos nossos recursos hídricos. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui na Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, aqui a presença do presidente, Fábio Anerti, o professor doutor em Recursos Hídricos, Antônio Sérgio Mendonça, a engenheira mestre em Engenharia de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Maria Helena Alves, que é também representante aqui do Comitê da Bacia do Rio Santa Maria da Vitória, que é um dos principais mananciais de abastecimento da Grande Vitória. Hoje, nesse debate aqui, nós conseguimos reunir essas pessoas para debater quais as consequências que a gente pode ter aqui no nosso estado também de uma falta de água, porque nós não estamos livres desse problema. A população cresce e nós não estamos totalmente a salvos se não houver um trabalho permanente de preservação dos recursos hídricos. Professor Antônio Sérgio Mendonça, como que o senhor vê, com a experiência que o senhor adquiriu nessa área de planejamento, da própria atividade acadêmica e atividade prática, né, como consultor, como participante da criação de vários órgãos aqui do Estado, como o senhor vê a gestão de recursos hídricos no Espírito Santo? Observe bem, a gestão de recursos hídricos é de fundamental importância para a população em geral, né, para o Estado, e pelo seguinte motivo: quando você está lidando com recurso mineral tipo minério de ferro, você vai lá, faz uma cubagem, determina o volume da quantidade de ferro e quantos anos você tem para utilizá-lo. Quando você trabalha com água, você pode observar que tem períodos que tem mais chuva, tem períodos que tem menos chuva, tem períodos que tem mais água no rio e menos água no rio. Então, nós temos que aprender a conviver com essas variações. E para conviver com essas variações, é de grande importância a gestão da água. Então, nós temos uma política que não é tão antiga, que é de poucos anos, comparado com os problemas, décadas e décadas de problemas que agravaram as questões hídricas do Estado. Por exemplo, desmatamento, né? Desmatamento. Até 1928 não se conhecia nada ao norte do Rio Doce. Foi totalmente destruída. E quando você destrói a floresta, você começa a aumentar as cheias nos rios e, ao mesmo tempo, causar mais seca. Então, nós temos um problema de longo prazo. Eu até posso citar registro de que, em 1837, o governo do Estado do Espírito Santo solicitou apoio ao imperador por causa de uma seca aqui no Estado do Espírito Santo. Então, é algo que não é um problema de hoje. É um problema de muito tempo e agravado cada vez mais pelo uso e ocupação do solo, o uso não racional da água. Então, o que temos que continuar é o que está sendo implementado, um programa de gerenciamento em função das novas políticas. Agora, são processos que necessitam ser acelerados, porque a gente não sabe a próxima seca, quando vai ocorrer, nem quando vai ocorrer a próxima enchente. Nós temos que estar preparados para conviver com elas nesse período. E com qual a intensidade, né, Antônio Sérgio? Né? Esses eventos, eles parecem que eles são muito variáveis, como o senhor disse, e a própria intensidade deles também são variáveis, né? Porque a gente pode passar por secas menos severas e secas mais severas, né? Então a variabilidade, né? E esse é um ponto que contribui para muitas vezes não se estar preparado. Por exemplo, no Estado do Espírito Santo, vamos falar de algumas secas passadas. Década de 50, 52 a 56, foi uma seca na região sudeste inteira. Tanto que, por muito tempo, o antigo DENAI, o atual ANEEL, né, que seria o equivalente, exigia nos balanços reservatórios que aquela seca fosse considerada. 63 houve outra seca, 76 mais alguma. Mas veio uma seca muito mais grave na década de 80, final da década de 80, e que retornou no final da década de 90. Só que as pessoas não estavam preparadas, quer dizer,
Muito gado morreu no final da década de 80. Por quê? Existe uma memória curta em relação à questão hídrica. Então as pessoas esquecem o problema e naquele período nada foi feito. Mas surgiu aí a política nacional, a política estadual, que são a esperança de que para o futuro a gente possa conviver melhor com a seca. Como o senhor lembrou, Antônio Sérgio, esses eventos de seca, né, principalmente quando eles são mais intensos, eles encontram hoje uma realidade diferente. Quer dizer, as bacias, elas estão muito menos protegidas do que antes. Sim. Como o senhor lembrou, o norte do Espírito Santo era desconhecido. Era totalmente floresta. Era totalmente floresta, quer dizer, a proteção das bacias e o nível de recarga provavelmente era bem maior. Né? Hoje a gente tem muito pouca floresta no estado, né? Áreas de recarga, né, nas bacias importantes. O que era floresta antes, hoje são pastagens, né? Em muitos casos são pastagens degradadas. Para quem não sabe, recarga é a água que entra a água da no chuva solo. Que deve infiltrar no solo, né? Que deve alimentar os lençóis subterrâneos, os aquíferos, né? Que eles é que dão sustentação, né? É importante aos rios, principalmente no período de seca, né? Mas assim, o que está acontecendo no Espírito Santo é mais ou menos o retrato do Brasil, né? Então, eu estava lembrando aqui que hoje a gente tem o seguinte, onde tem maior disponibilidade hídrica é onde tem menos população, né? E onde tem menos investimento. Como o caso da Amazônia. No norte do Brasil. Então, o Espírito Santo tem a mesma situação. A gente tem 50% da população concentrada na região metropolitana. Os outros 50% está no todo o restante do estado. E os investimentos também, agora que está começando a descentralizar os investimentos, mas eles eram também todos concentrados nessa faixa aqui litorânea, né? Todos concentrados. E quando ocorre uma seca, a seca e a cheia, ela é um fenômeno natural. Mas por que também está piorando cada vez mais? Porque tudo está concentrado numa pequena parte. E tomando conta de áreas que deveriam estar disponíveis justamente para fazer essa amortização, tanto da cheia como da seca, né? Então, como você concentra todo mundo nessas pequenas áreas, cada vez mais a gente está sentindo mais forte os eventos que estão acontecendo, né? Então, é uma política que foi feita no passado, que bem anterior à política de recursos hídricos, que a nacional é de 1997, né? Então, bem anterior, em que não se tinha muita preocupação com isso. Então, se inclusive estimulava mesmo quem não tinha recurso de ficar ocupando áreas como topo de morro, que aí é a recarga, como a área ribeirinha dos rios. Então se estimulava. As cidades todas praticamente localizadas por ali, né? Evoluíram, né, ao longo dos rios. E aí você agora tem que dar conta disso. Como é que você vai fazer para destruir? Como é que é remodelar a sua cidade? Você não tem como mudar a cidade de lugar. E colocando a importância da gestão, como foi a questão, o exemplo foi esse. No final da década de 80 houve aquela seca, né? Não tinha ferramenta nenhuma de gestão, porque não havia essa preocupação. No Brasil inteiro não havia preocupação com isso. O que ocorreu? Cada proprietário de terra quis construir uma barragemzinha na sua propriedade para segurar a água. A morte do gado, a vida da propriedade dependia disso. Então, cada um fez isso. Agora, o que necessitamos é que com a gestão se procure que a água seja para todos. Então, por exemplo, talvez partir para uma reservação maior para que abasteça várias propriedades ao mesmo tempo, partir para a perfuração de poços que possam, em certos locais, as águas superficiais não tenham capacidade. Então, uma série de ações que hoje em dia, talvez com implementação das políticas nacional e estadual, isso possa avançar. Certo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco, perguntando inclusive ao presidente da AGER o plano que é feito para a reservação de água aqui no estado do Espírito Santo. Fique conosco.